minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Olá, como vai? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para falar com você através da minha vida. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção aquilo que você vai receber da parte de Deus. Eu quero começar com o livro de João, que está aqui, no capítulo 16, no verso de número 8, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Três coisas que eu quero falar com você durante esses dias a qual nós vamos estar fazendo esta mensagem. Mas hoje a primeira é convencer o mundo do seu pecado. Porque o Senhor Jesus diz que quando o Espírito Santo, o Auxiliador, ele viesse, a primeira coisa que ele faria seria convencerá o mundo do pecado. Vemos o pecado todos os dias. Vemos o pecado acontecendo na nossa frente. Vemos na televisão, na internet, coisas que alimentam os nossos olhos e os nossos ouvidos. Porque há muitas vozes no mundo. E nós precisamos discernir qual é a voz do Espírito Santo. Porque a única voz que vai nos convencer sobre e contra o pecado é a voz do Espírito Santo. Por isso que é a primeira coisa que o Espírito Santo faz: convence o homem do pecado. Bom, vamos lá. Pecados, tem muitas formas que existem de pecados. O pecado ele é variado, desde os mais banais aos mais terríveis, né? Tem coisas que nós vemos que pessoas fazem e falamos: nossa, por que fez isso? Né? Mas é uma coisa trivial às vezes, mas é pecado. Mas tem pecados que nós olhamos e falamos: meu Deus, se fizesse isso na minha frente, eu não sei o que eu faria com uma pessoa dessa. Não é verdade? Eu mesmo, às vezes, eu já vi pecados terríveis, ainda mais aqueles que são praticados contra criança e contra idosos, né? Você fala: meu Deus, se eu estivesse naquele momento ali, eu acho que eu perderia a cabeça, eu não sei o que eu faria, de tão terrível que é o pecado. Ou seja, o pecado, ele é contra Deus, porque o pecado quer dizer desobediência. Desobediência a Deus, porque vai contra a vontade de Deus, vai contra os princípios de Deus, vai contra o caráter de Deus. Porque o pecado, ele é gerado pelo mal. E Deus é bom. A palavra de Deus vai dizer que Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Bom, tem pessoas que falam assim: eu cometo um pecado banal, trivial, eu acho que não tem problema nenhum, né? Mas eu quero dizer para você que o pecado, ele traz acusação. O pecado, ele gera acusação. Não há nenhum tipo de pecado que não traga acusação, ou seja, condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo
para convencer o mundo do quê? Dos seus pecados e mostrar para o homem as suas maldades. Todos pecaram, estão separados de Deus. Por mais religiões que existem, muitos são descrentes. Muitas religiões humanistas. E que são religiões humanistas? Aquelas que são centralizadas no próprio homem. E isso é uma grande verdade, que nós vemos o homem no centro, que o homem vai trazer a paz, que o homem vai trazer aquilo que precisamos. Às vezes colocamos, acreditando que alguém possa nos ajudar de alguma maneira, né? E ficamos dependentes daquela pessoa, ou de autoridades, uma pessoa que vai chegar agora e vai resolver todo o problema. Então centralizamos, as religiões centralizam o resultado para que seja no homem. Mas o cristianismo, aquilo que Jesus veio trazer, ele é diferente, porque no cristianismo Jesus é o centro. Jesus é ele que tem que estar em primeiro lugar, não o homem, mas Jesus. Agora, se Jesus é o centro, o nosso país é um dos maiores países no mundo de cristãos, sejam católicos ou evangélicos, né? Mas também é um dos mais corruptos. Olha a discrepância disso. O nosso país é um dos maiores cristãos, mas é um dos maiores em corrupção também. Por isso que vai dizer lá em João 3,19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Por isso que existe tanto engano, tanta corrupção, tanto pecado no mundo, porque as pessoas ouvem vozes que lhe agradam, ou seja, está centralizado no próprio homem. Mas se nós amamos a Deus, temos que fazer as mesmas obras que Jesus fez. Por isso que precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender. Precisamos nos arrepender, porque se não há arrependimento, não há fé. Isso quer dizer que nós passamos, porque isso quer dizer que nós não cremos, né? Não cremos em quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus morreu. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. João 8, 24. Por isso precisamos ser convencidos. Fala para você, eu preciso ser convencido. Mas você não tem que ser convencido pelas pessoas. Você precisa ser convencido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos ajuda a sairmos das nossas misérias. E como que o Espírito de Deus faz isso? Né? Você pode falar assim, mas como que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo? Como que eu posso ser convencido por Ele? Então vamos lá. Você será convencido pelo Espírito Santo através da sua palavra, porque a palavra, ela nos desperta da nossa ignorância. A palavra, ela nos mostra o conhecimento da verdade. Olha o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você, levado pelo Espírito Santo, a buscar a verdade, a buscar a palavra de Deus, você é convencido, porque o Espírito Santo só vai levar você para as coisas de Deus. Ele não te leva para outra coisa.
O Espírito Santo só te leva para a revelação das coisas de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Veja que em João 17:17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando eu busco a palavra, impulsionado pelo Espírito Santo, mas é fácil isso? Não é fácil. Por quê? Porque há muitas vozes que nós ouvimos de todo quanto é lugar, e nós precisamos sintonizar, né? Antigamente os rádios era um botão que você tinha que tentar sintonizar, e quando não estava sintonizado certinho, fazia barulho. Então você tinha que pegar a frequência certinho do rádio para poder, quando ele ficava bem claro, que você conseguia ouvir bem nítido, é porque você tinha entrado na frequência certa. O Espírito Santo é a mesma coisa. Você precisa da frequência certa, e a sequência certa é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos leva para o convencimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. Bom, quando Jesus ele ensinava as pessoas eram convencidas. Quando Jesus veio a essa terra mais de 2000 anos atrás, as pessoas eram convencidas. Por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra. E as pessoas falavam: nunca vimos uma pessoa falar dessa forma, com essa autoridade. E não apenas a autoridade, mas ele demonstrava através da sua vida e através dos sinais e prodígios e milagres que ele fazia pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, Jesus Cristo, ele convencia as pessoas, porque ele era a palavra. Porque ele conseguia fazer que as pessoas ficassem sintonizadas naquilo que ele estava fazendo e falando. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Para que Jesus enviou o Espírito Santo? Porque Jesus estava em carne, e ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele tinha um propósito, ele precisava cumprir um propósito de levar os pecados da humanidade. Por isso que ele envia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Espírito. E a palavra de Deus vai dizer que nós também somos Espírito. Somos um Espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Então o Espírito Santo, ele fala no nosso espírito, para que através do nosso espírito, a nossa alma seja tocada e nós possamos ser convencidos da vontade de Deus para a nossa vida. E era assim que acontecia. O Espírito Santo, ele convence através do evangelho pregado, primeiro por Jesus, pelos apóstolos e por seus seguidores. Quando o Espírito Santo ele nos convence, o coração de pedra ele se transforma em um coração de carne. Os nossos olhos são abertos para algo muito maior. Que algo que é? É o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E para que isso possa acontecer, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado. E quando você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, você abandona o pecado. E quando você abandona o pecado, quando isso acontece, sabe o que você faz? Você corre para abraçar Jesus. Olha o que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Tem uma outra tradução que diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que eu quero falar para você agora, para que você possa entender isso de abraçar Jesus. Quando você é convencido pelo Espírito Santo e você reconhece que você peca e que você precisa se libertar e que você precisa ouvir a voz de Deus e colocar em prática através da palavra, se santificando. Olhe, a palavra de Deus vai dizer que havia um filho que amava o seu pai e o seu pai amava esse filho, mas esse filho pediu para que o seu pai, que ele repartisse a herança. E esse pai assim o fez. E ele foi para terras longínquas, para lugares longe. E fala que ele gastou toda a herança. Ele gastou toda a herança com os prazeres do mundo. Ou seja, ele colocou ele em primeiro lugar. Ele saiu da casa do pai e ele foi para longe do pai, se colocando em primeiro lugar, e ele perdeu tudo, a ponto de ir trabalhar numa fazenda de porcos, e ele desejou comer a comida dos porcos, e ele caiu em si. Olhe, o Espírito Santo nos faz cairmos em si. E quando ele caiu em si, ele disse: o que eu estou fazendo? Na casa do meu pai, os seus empregados comem do bom e do melhor, e eu estou aqui desejando as bolotas dos porcos, a comida dos porcos. Ou seja, ficar na sujeira, na imundícia do pecado. Ele disse: irei para o meu pai, pedirei perdão. E ele foi ao pai. Ele foi, ou seja, ao texto, ninguém vai ao pai ou vem ao pai, porque ele já estava com o pai, mas ele saiu da presença do pai. Então nós precisamos voltar, vir ao pai. E ele foi ao pai, ele abraçou aquele pai. Quando viu ele de longe, foi ao encontro dele, ele abraçou, ele pulou, abraçou aquele filho, e ele se alegrou. Ele disse: coloca um anel no dedo do meu filho, traga roupas limpas para ele, coloque um sapato novo no pé dele. Ou seja, ele foi restituído. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele se arrependeu, porque ele disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus servos, um dos seus trabalhadores. Mas o pai disse: não, você é meu filho, você é meu irmão, meu amigo, minha amiga, você é filho de Deus. Vem para o Pai, abraça Jesus, abre mão do pecado, ouça a voz do Espírito Santo que fala com você agora, e abrace Jesus neste momento. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um amém. Veja, quando nós assumimos essa posição de pecadores, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado nos perdoa de todos os nossos pecados. E a partir disso, olha o que acontece: o Espírito Santo vem fazer morada nos nossos corações. Por quê? O Espírito Santo precisa preparar. Veja, primeiro o Espírito Santo, para fazer morada nos nossos corações, ele precisa preparar a nossa mente e o nosso coração. O Espírito Santo não vai fazer morada num lugar que ele não é bem-vindo, num lugar que há sujeira, num lugar que há pecado, num lugar que não há busca, num lugar que não coloca ele em primeiro lugar. Veja, quando eu entendo isso, eu começo a me purificar, a me santificar, a me limpar, para mim buscar a Deus, para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vem, porque primeiro ele fala, nós ouvimos e vamos mudar a nossa forma de ser, porque somos transformados, porque a casa começa a ficar limpa, a nossa casa. Aí o Espírito Santo vem, entra e faz morada. E quando isso acontece, nós passamos a ter
o melhor amigo de todos. Seu melhor amigo não é o seu pai, não é a sua mãe, não aquela pessoa que você admira, não. São seus amigos, sim, pessoas que te amam e que você ama. Mas o seu melhor amigo, o melhor amigo de todos, é o Senhor, é o nosso Deus, é o Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele está aí, e Ele nos acompanha todos os dias. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo vai te acompanhar? Se você crê realmente, e você deseja esse amigo na sua vida para transformá-la, eu não estou dizendo aqui que as coisas vão ficar fáceis, não, mas eu estou dizendo aqui que você vai ter uma pessoa que vai te ajudar a vencer todas as dificuldades que você vai enfrentar no seu caminho, porque Ele estará com você, te ajudando. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse que nos ouve nesse momento, para que esta palavra não seja um convencimento humano, mas seja um convencimento do Espírito Santo de Deus para esse que está me ouvindo, para que ele abandone, para que sepulte o velho homem e renasça um novo homem em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue, santificado pela palavra, para que no nome de Jesus não haja mais condenação, mas para que haja a santificação, porque o Senhor, a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque o maior propósito de todos é um dia nós retornarmos à Tua presença, voltarmos às origens de como foi lá no princípio, a qual quando o pecado entrou no mundo, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para resolver toda essa situação, e Ele resolveu na cruz do Calvário, nos tirando da ignorância do pecado, mas através do Seu Espírito Santo, nos trazendo para podermos sermos obedientes à Tua vontade, convencidos pela Tua palavra. Abençoe esse que me ouve, para que ele seja convencido no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. É o que deseja o meu coração, porque nós estamos reinando em vida. Um grande abraço para você e Deus te abençoe.